Senhor, queridos, amém? Está meio fraco, vamos tentar de novo, amém? Sei que está faltando bastante gente, muita gente passeando, muita gente de férias, mas louvado seja Deus que estamos aqui para ouvir a sua palavra. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Apocalipse 1, 8. Versículo bem conhecido, inclusive cantamos ele há alguns instantes. Amém? A palavra do Senhor diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai querido, ao começar em mim, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, porque carecemos ouvir a Tua voz. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. É um texto curto, eu vou ler novamente. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, para quem não sabe, é escrito pelo apóstolo João. E aqui ele usa esse exemplo, ele fala o Alfa e o Ômega. E para quem não sabe, essas são a primeira e a última letra do alfabeto grego. É como se, na nossa língua, disséssemos de A a Z, né, do começo ao fim. Né. Só que, quando a palavra de Deus usa essa expressão, ela não quer dizer apenas que Jesus é duas letras ou que ele é só o começo e o fim, mas que ele é tudo. O alfabeto que nós aprendemos desde, né, da nossa tenridade. Eu lembro que eu aprendi a ler e escrever na minha primeira série, acho, na época. Hoje as crianças aprendem um pouquinho mais antes, elas são mais espertas, né? Mas eu lembro daquela cartilha, não sei, vou entregar a minha idade agora, Caminho Suave, né? Eu tenho 42 anos, tá? Já entreguei de vez. Então, assim, Caminho Suave, e ali eu aprendi a letra A, a letra B, e ia caminhando, né? E ali a gente descobre que é o alfabeto. E como eu estava dizendo, o alfabeto ele é algo engenhoso, ele é inteligente e ele é um excelente método de armazenar e expor conhecimento. Por exemplo, com as 26 letras do nosso alfabeto, elas podem ser dispostas de diversas formas e criar infinitas combinações que podem carregar quase todo o conhecimento. Jesus é esse alfabeto. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Ele não está dizendo apenas que o Senhor Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, mas que Ele está antes de tudo e Ele será depois de tudo. Tudo que existe começou no Senhor Jesus, acontece, é sustentado por Ele e está sob o seu controle. E por que ele usa essa expressão? No contexto do livro de Apocalipse, essa declaração ela vem como uma âncora, ela vem como algo que dá sustentação, algo que segura, digamos assim, os crentes. Porque ele está escrevendo a igrejas que estão enfrentando perseguição, estão com dúvidas, estão em meio ao caos. O mundo dessas igrejas ele está sendo abalado. E aí vem a voz divina para eles dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Como se Deus estivesse reafirmando: eu comecei tudo isso aqui e eu vou terminar tudo isso aqui, confie em mim. Nada está fora do meu controle. Eu sou o Senhor sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Você percebe que quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, essa é uma grande luta da Igreja Apostólica, essa é uma grande luta da Igreja. Parece que ele sempre tem que dizer para os cristãos que somente Jesus é quem basta. A Igreja, para quem João escreve, os leitores de Apocalipse, eles estão sofrendo constantes ataques de outros, muitas vezes até que se dizem cristãos,
mas trazendo novas doutrinas, um novo evangelho, coisas das quais Jesus não ensinou. E a igreja é sempre atacada por falsos mestres que querem trazer ali, olha, Jesus é legal, Jesus é bom, Jesus é bacana, mas você precisa aceitar Jesus, mas precisa se circuncidar também. Aceita Jesus e guarda a lei mosaica, a lei de Moisés. Aceita Jesus e guarda a dieta judaica, guarda o sábado, faça outras coisas, porque Jesus é legal, mas você tem que ser aculturado aos costumes judaicos. A igreja dos primórdios sempre sofria isso aí. Desde o início da igreja apostólica, o evangelho ele enfrenta o perigo de ser distorcido por falsos ensinos. Os apóstolos eles alertam contra aqueles que tentavam, como eu disse aqui, adicionar coisas ao cristianismo, a ser servo do Senhor Jesus. E aqui eu trouxe alguns textos, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou falar rapidamente, só para exemplificar um pouquinho disso aí. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo aqui está denunciando a tentativa de acrescentar requisitos humanos ao evangelho. Ele está dizendo, Cristo já nos libertou completamente. A gente não precisa de mais nada. Filipenses 3, 2 e 3 diz assim: cuidado com os cães, ele é até severo, ele é até duro nesse texto. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo, ele rejeita aqui a confiança nas obras humanas. Ele fala, vocês não precisam de nada, vocês não precisam fazer nada, vocês precisam do Senhor Jesus. E qualquer coisa que você faça depois do Senhor Jesus na sua vida é uma consequência de uma vida cristã. Romanos 3, de 22 a 24 diz: essa justiça de Deus vem mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há mérito humano na justificação. Nada do que os homens possam dizer para você, para que você faça, vai te trazer mérito, vai te justificar. Timóteo 1, de 3 a 4. Quando parti para a Macedônia, pedi para que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, nem se dediquem a mitos e genealogias intermináveis. Essas coisas promovem controvérsias em vez de realizar a obra de Deus pela fé. O apóstolo ele chama a igreja a se afastar de ensinos que distraem da verdadeira fé. Esses textos, queridos, eles mostram que desde o início, como eu falei, a igreja foi desafiada a permanecer firme no evangelho puro, no evangelho simples. Jesus, ele é suficiente, e qualquer coisa além disso é distorção. E é interessante que se você olha para os dias de hoje, isso não é uma característica só do passado. Quantas igrejas nós vemos por aí dizendo: você precisa de Jesus, mas precisa do lencinho tal, ungido da forma tal para ser curado. Você precisa falar de determinada forma, em tal língua. Você precisa fazer isso, isso e aquilo, porque isso é uma comprovação do Senhor Jesus na sua vida. E nada disso existe. As mesmas lutas que existiam no passado, contra falsos mestres, contra falsos profetas, sobre aqueles que ensinavam algo diferente do Jesus bíblico, essas mesmas lutas, elas existem hoje. E aqui eu volto ao texto que nós lemos lá no começo. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. Todo-Poderoso.
É importante a gente entender que a grandeza de Jesus, ela vai além do que aquilo que a gente pode mensurar. Nós temos que pensar em quem é Jesus. Nós estamos falando de Natal, sobre até o texto lá de Isaías 9, né? E uma das características que está lá é Pai da eternidade. O nosso Deus, Ele é o Pai da eternidade. Aquele Deus que Ele não é limitado pelo tempo, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que é eterno. E o mais legal, eu falava hoje na escola dominical, e eu repito isso com frequência, Ele é aquele que é eterno, que está fora do espaço, que está fora do tempo, que olha tudo isso aqui de fora, mas Ele decidiu, Ele resolveu entrar no meio do tempo e entrar no meio do espaço para nos salvar. É importante entender quem é Jesus, porque vivemos em momentos, como eu falei, que Cristo, Ele parece ser uma ideia maleável, Ele parece ser algo que pode ser moldado. Parece que as pessoas não entendem que a própria palavra de Deus diz para não nos conformarmos com este século, não nos conformarmos com este mundo, não tomarmos a forma do mundo. O Cristo pregado muitas vezes é um Cristo que se molda pelos ventos das culturas, das preferências das pessoas. O mundo, se você for olhar, ele está cheio de versões de Jesus. O Jesus revolucionário e político. E quem se engaja na política hoje em dia, e eu falo de contexto de Brasil até, justifica muitas das situações falando, não, é Deus no controle disso aí. Eu concordo que Deus está no controle, mas o nosso Deus não é um Deus político. A gente vê pessoas buscando esperanças em homens e colocando Deus como base nisso. Nós temos que sim entender de política e como cristãos e bons cristãos fazemos a nossa parte pelo nosso país, mas a nossa esperança não está em homens, está no Senhor. Alguns veem Jesus como um guru espiritual, ou como alguém motivador, de autoajuda, que no momento que eu estou caído, ele serve lá só para me levantar um pouquinho e vir com uma frase bíblica que me agrada e que me faz mais feliz naquele momento. Não que ele não seja o consolador, de fato ele é. Mas ele não é só isso. A pergunta que ecoa até hoje, ela é a mesma que Jesus fez aos discípulos em Cesareia de Filipe. E essa pergunta, ela precisa ser respondida. Jesus disse lá, no texto de Mateus 16, e vocês, quem dizem que eu sou? Em Mateus 16, 15. Eu vou ler esse texto. Mateus 16, eu não vou ler só o 15, eu vou ler a partir do 13 aqui. Evangelho de Mateus 16, versículo 13. Ele diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Vou dar uma pausa aqui. Notem que alguns que dizem Jesus ser João Batista era um cara legal. Era um cara que foi enviado por Deus também antes de Jesus para iniciar o Messias. Não é uma ideia ruim, né, parecer com João Batista. Elias, Jeremias ou outros profetas, homens de Deus, quer dizer, olha, Senhor Jesus, eles estão achando aqui que o Senhor é algum desses homens aí, que são pessoas que a gente vai lendo as histórias deles na Bíblia, são homens chamados por Deus, são homens que fizeram grandes coisas, são homens notáveis. E isso acontece, infelizmente, com o mundo, ou com a igreja, que não prega o verdadeiro Jesus. Às vezes ela prega aquilo legal, aquilo próximo de Jesus, aquilo que você olha assim, é até bacana, mas não é o Jesus da Bíblia. Está faltando alguma coisa. O texto segue aqui em Mateus 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, perguntando aos apóstolos,
quem dizes que eu sou? Vocês que aqui estão comigo, vocês que me conhecem, vocês que caminham comigo já há um certo tempo. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro. E ele disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente, no nosso crentez, no nosso dialeto do dia a dia, a gente vai acostumando com certas frases, com certas palavras. Então, para a gente é muito simples ouvir e entender: Jesus, sim, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Salvador e tudo mais. Mas nesse momento aqui, Jesus estava chegando, Ele estava se apresentando, Ele já caminhava, Ele estava na metade do seu ministério. Ele estava dizendo: e aí, vocês que estão comigo há um certo tempo, vocês que eu chamei, vocês que viram eu fazer diversas coisas, quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E finalizando esse texto, 17 então, eu não posso deixar de ler. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, feliz você é, Simão. Porque não foi nem carne nem sangue que revelaram isso para você, mas o meu Pai que estás nos céus. Quer dizer, você sabe que eu sou Jesus e eu sou o verdadeiro Jesus, você tem me conhecido, mas você só sabe isso de verdade porque o Pai te revelou, porque você, por você mesmo, não poderia. Eu sempre falo aqui, tão grande é Deus, que nós não temos capacidade nem de produzir fé por nós mesmos. Efésios fala que é dom de Deus, é Ele que nos dá. E esse tem que ser o nosso pedido: Senhor, eu quero te conhecer, me aproxima de ti, me dá mais fé. É importante entender quem é Jesus, porque, como eu disse, nós vivemos num tempo em que Jesus ele é moldado à vontade do ser humano, e não pode ser assim. A igreja ela precisa saber quem é o seu Criador. Quem que é o dono da igreja? Quem que é aquele que é a referência para a igreja? Caso vocês não saibam, a igreja, o nome igreja não foi inventado no Novo Testamento. As reuniões que tinham já no Velho Testamento, quando juntavam pessoas para adoração, no grego já chamam o mesmo termo, igreja. Mas quando chega Jesus, ele fala: não, esta aqui, ó, esses que eu separei para mim, esses são a minha igreja. A igreja tem que saber quem é o seu Criador. Porque se nós perdemos a visão de quem é Jesus, quem é Cristo, nós perdemos o fundamento do que nós cremos. Uma igreja que crê num Cristo equivocado, age de forma equivocada. Por isso é importante conhecer a Jesus. Cristologia, e para quem não conhece o termo, cristologia é o estudo de Cristo. Cristologia ela não é apenas uma doutrina, ela é algo essencial. Ela é o coração do que significa de fato ser igreja. Porque toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Eu não sei se vocês já notaram, mas quando eu estou aqui, com as minhas limitações, a minha pequenez, trazendo aqui a palavra do Senhor, ou o reverendo Orlando, ou o presbítero Lucas, ou o seminarista Guilherme, nós sempre, independente do texto bíblico que nós utilizamos, nós procuramos em algum momento apontar para Jesus. Vocês percebem isso? E hoje não é diferente. Porque toda a palavra de Deus, do começo ao fim, ela aponta para Jesus. Você pode pegar desde o início da Bíblia até o final, ela está falando de Jesus. Jesus é o propósito de tudo. Ele é o grande propósito desse mundo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o sustentador desse mundo. As coisas acontecem porque Ele planejou. Jesus, sem dúvida, Ele é a pessoa mais importante da história da humanidade. E até aquele que não é cristão, ele vai entender a importância de Jesus. Porque quando nós vamos estudar lá na aula de história, eu lembro, não sei se quarta série, quinta série,
A professora falou, faça uma linha do tempo. E eu, o que é linha do tempo? E aí, no meio dela, você põe lá o ano 1. E antes disso é antes de Cristo. E depois disso é depois de Cristo. Até para quem não acredita em Cristo, ele tem que se conformar que o tempo é dividido em antes e depois de Cristo. Sem dúvida, Cristo é a pessoa mais importante da história da humanidade, porque ele dividiu o tempo em que nós vivemos em antes dele e depois dele. Antes de Jesus chegar, o negócio era de um jeito. Depois que ele chegou, tudo mudou. Jesus, ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele ensinou, ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou, e ele voltou para o céu e está à destra de Deus. Ele reina, ele levanta reinos, ele derruba reinos, e ele voltará de uma maneira gloriosa. Jesus, ele é o centro da história, como eu falei. Ele é o centro da Bíblia. O Velho Testamento, todinho, ele apontou para Jesus. Ele é a semente da mulher que veio esmagar a cabeça da serpente. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o tabernáculo. Jesus é o templo. Ele é representado e exemplificado nas festas de Israel. Depois que a gente vê e lê o Novo Testamento, a gente percebe as tipologias de Cristo que Deus mostrava no Antigo Testamento ao povo. As pessoas não tinham essa ciência, mas hoje nós vemos isso. Ele é a nuvem no deserto que traz refrigério. Ele é a coluna de fogo que aquece. Ele é o maná que desceu dos céus. Ele é a própria rocha da qual brotou água, porque é dele que fluem rios de água viva. É ele que veio na plenitude dos tempos, como eu falei hoje de manhã na escola dominical. No tempo exato. No tempo que ele tinha que vir, ele veio. Nem segundos antes, nem segundos depois. A palavra diz que ele veio na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, sob a lei. Ele é o verbo que se faz carne e habitou entre nós. Ele é aquele que liberta cativos, que liberta os oprimidos. Ele é a boa nova de salvação. O Novo Testamento fala dele, fala da sua vida, fala da sua morte, fala da sua ressurreição. As cartas mostram os ensinamentos dele e reforçam os ensinamentos de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse relata a vitória triunfante de Jesus quando ele volta para resgatar a sua igreja. Como eu disse, a Bíblia inteira aponta para Jesus. E esse é o ponto. O Jesus que eu e você acreditamos, ele determina o tipo de fé que nós vivemos. Se o nosso entendimento de Cristo está desalinhado, toda a nossa caminhada com Deus, ela também vai estar desalinhada. Se, como eu disse há pouco, se eu creio de forma equivocada ou num Cristo equivocado, a minha fé também é equivocada. E rapidamente eu queria falar 3 pontos aqui. O verdadeiro Cristo, ele é o Cristo da Bíblia. A Bíblia, ela não deixa espaço para confusão. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, como se diz lá no Evangelho de João. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não é um conceito abstrato. Ele não é um ideal humanista que está aí para nos servir. Ele é uma pessoa real. E como eu falei, de presença histórica e de presença divina. Mas o mundo insiste em apresentar versões distorcidas dele. O problema disso é que muitos crentes, eles têm aprendido e acreditado em um Cristo que não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que aceita tudo sem confrontar. Que promete riqueza sem cruz. Ou que é apenas mais um dentre muitos líderes religiosos. Esses não são
o Jesus Cristo que salva. A igreja ela precisa ser vigilante, ela precisa observar isso. E ela precisa olhar para as Escrituras. Porque é só lá que nós encontramos quem Jesus realmente é. O que nós pregamos aqui domingo após domingo, o que nós vemos na escola dominical, é Bíblia, é Jesus. E você que não vem na escola dominical, venha. Aproveito aqui como superintendente fazer esse apelo. 9h30 da manhã estamos reunidos aqui para estudar a palavra de Deus, conhecer mais desse Jesus, para que possamos servi-lo de fato. Segundo ponto. O Cristo que conhecemos, ele define quem nós somos como igreja. Como eu disse, igreja já era um termo utilizado. Mas ele define se nós somos a igreja de Jesus. A igreja pela qual ele veio, pela qual ele morreu, pela qual ele vai voltar e buscar. A identidade da igreja está diretamente ligada ao Cristo que ela proclama. Eu vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo. Está ali a Elisa, nossa professora de português. Ela entende de português e ela vai falar da língua portuguesa. Se eu pedir para ela falar de aramaico, talvez ela não vai falar tanto, porque aramaico é uma língua que ela não estudou. Não sei, né? Às vezes você fala aramaico, eu estou errando aqui, né, Elisa? Basicamente é isso. Se eu conheço um Jesus, é dele que eu vou falar. E por isso que é importante eu conhecer o Jesus bíblico. Porque como eu vou me comportar é intimamente ligado ao que eu sei. Eu que não sou um professor de português, no meio dessas falas que eu trouxe aqui, eu devo ter errado algumas vezes. Depois a Elisa me conta. Mas eu devo ter errado algumas vezes. Mas eu não sou expert em língua portuguesa. A mesma coisa com a igreja. Se a igreja conhece um Jesus ruim, um Jesus que a Bíblia não nos apresenta, ela vai expor para o mundo e cobrar do mundo coisas que não são verdades. Porque Jesus é a verdade. Nós vivemos dizendo que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva, porque a palavra nos ensina dessa forma. E que Ele é a nossa cabeça. Então a nossa cabeça tem que ser, sim, o Jesus bíblico, o verdadeiro Jesus. Se nós pregamos um Cristo diluído, e entendam quando eu digo assim, um Jesus diluído, é que não é Ele completo, sabe? É aquele Jesus que Ele não vem confrontar. A parte de confrontar, deixa o Jesus do lado ali. Mas a parte de abençoar, de perdoar pecado, esse Jesus eu quero. Sabe quando você vai pregar o evangelho para alguém e você confia na Bíblia e aí você começa a falar e você está falando da Bíblia e a pessoa retruca e você fala, mas a Bíblia diz assim, mas eu não acredito na Bíblia. Fala, meu amigo, então não dá. E a gente, como eu disse, a gente não pode pregar um Cristo diluído. Não, Jesus que me perdoa, que me ama e que me abraça, esse eu quero. Mas o Jesus que quando eu erro, ele me confronta, ele aponta o meu pecado, ele me faz me sentir constrangido e pequeno, esse Jesus eu não quero. Quantas igrejas nós vemos hoje que pregam um Jesus paz e amor, um Jesus que está lá só para amar, e ele nos ama de fato. O problema é que o mundo entende amor de uma maneira muito esquisita. Um amor que aceita tudo. E amar não é aceitar tudo. Eu já exemplifiquei outras vezes, e eu sempre trago aqui a figura das minhas filhas. Eu sou o pai delas. E eu as amo. E eu quero o melhor para elas. Só que se a minha filha vai falar para mim que ela vai fazer alguma coisa errada, eu não vou aceitar isso. Eu vou falar, filha, não, está errado. Vamos para o eixo aí, eu vou confrontar ela, eu não vou deixar fazer. Porque eu a amo. Então, aceitar tudo não é amor. Então a gente não pode diluir Cristo de forma a aceitar só a parte de Jesus que nós achamos legal, que nós achamos bacana. Nós temos que aceitar Ele todo.
A gente não pode achar que a gente sabe mais que Jesus e falar, ó Deus, aqui está legal, aqui não está. O tema dessa mensagem é que Ele é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Como eu disse no começo, aquele que vê tudo de fora. Ele se colocou porque Ele nos ama. Ele se colocou no meio do tempo e espaço. Mas Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo isso aqui. Se apresentarmos um Cristo triunfalista, um Cristo que talvez ensine que a gente só vai triunfar, vencer, 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 nós criamos discípulos que fogem do sofrimento. Quando você cria um Cristo só vitória, e a gente vê muita igreja pregando isso, né? Só vitória. Né? O que não é vitória não é de Deus. Você não está vencendo? Você está passando por problemas? Olha, isso não é de Deus aí não, hein? Ou a culpa, o diabo está atuando na sua vida. Vocês já escutaram isso aí? O diabo disso, o diabo daquilo, o demônio daquilo outro. Eu brinco, às vezes, falo que tem demônio até da unha encravada, né? Encravou uma unha, esse é o demônio. Porque nada pode acontecer de errado com esses cristãos que entendem que Cristo é um Cristo só vitória. E não é assim. O verdadeiro Cristo, ele passou por aflições, ele passou por dificuldades. E se ele passou, nós não vamos passar? Ele mesmo disse, no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos ter aflições. Mas se a igreja prega um Cristo bíblico, aquele que é 100% Deus, 100% homem, aquele que viveu sim, sem pecado, morreu no meu e no seu lugar, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, nós teremos uma igreja forte, uma igreja fiel, uma igreja comprometida. A igreja ela precisa conhecer o Cristo que ama, mas também o Cristo que confronta, que acolhe, mas que chama ao arrependimento. Sabe aquele pai que abraça o filho e fala, filho, você errou. E você vai acertar daqui para frente. Você vai receber o seu castigo, mas dá aqui um abraço. E vamos daqui para frente acertar. Esse é o Jesus bíblico. Ele é o Jesus que nos ama, nos abraça, mas que nos confronta e que nos ensina o que Ele quer da gente, o que é real, o que é bom de fato, que nos traz ao arrependimento. Ele é tanto Salvador como é nosso Senhor. Se uma igreja realmente quer ser sal da terra, se ela quer ser luz do mundo, é esse Jesus, o Jesus bíblico, que ela tem que conhecer, que ela tem que vivenciar e que ela tem que anunciar. Terceiro e último ponto. Conhecer a Jesus Cristo é o alicerce e base da vida cristã. A fé cristã, ela não começa em doutrinas, ou em crenças, ou em tradições. Ela começa em Jesus Cristo. Como eu disse, toda a Bíblia aponta para ela. A minha fé tem que ser alicerçada no verdadeiro Jesus. Você só pode confiar, obedecer e se render a um Deus que você conhece. E aí eu volto à escola dominical. Nós estamos aqui domingo após domingo aprendendo sobre esse Deus. Nós, à noite, durante a explanação da palavra, estamos aprendendo sobre esse Deus. Cada vez na sua casa que você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, você está aprendendo sobre esse Deus. Eu já falei algumas vezes e eu não vou me cansar de repetir, esse momento aqui, ou um momento de escola dominical, é só um reflexo daquilo que nós temos que fazer todos os dias. Abrir as nossas Bíblias e ouvir a voz de Deus. Porque é assim que nós ouvimos a voz do Senhor, lendo a sua palavra. Esses dias eu escutei de alguém, não aqui da igreja, estava conversando, e a pessoa falou assim, mas eu não entendo nada. Eu leio, mas para mim não faz muito sentido. Eu falei, tudo bem, se você quiser eu leio junto com você.
Vamos fazer essa palavra fazer sentido. E às vezes nós vamos ler e não vamos entender mesmo. Dependendo da versão, tem umas palavras até bem complicadas, né? Mas se você não buscar entender, não buscar aprender, você não vai sair do lugar. Essa mesma pessoa que eu citei, que lê e não entende nada, fala, cara, eu já vi tantas coisas, e um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Basicamente é o que eu falei aqui. Eu fui em tal igreja, e tal igreja prega um Jesus assim, a outra igreja prega um Jesus assim, a outra igreja prega um Jesus assim. Eu falei, cara, eu não vou te pregar a igreja presbiteriana. Logicamente, eu vou te ofertar a igreja presbiteriana, porque é lá que eu estou e eu creio que ela prega o Jesus Cristo da Bíblia. Mas, antes de eu falar para você de igreja, eu quero falar para você de quem é Jesus. Se você quiser ler a Bíblia comigo, nós vamos sentar junto para você conhecer esse Jesus. Porque você me diz que você não sabe, porque você escuta tantas coisas, mas a gente não pode se apequenar e querer conhecer só de ouvir falar, só do outro pregar. Isso nos ajuda. Cada pregador que vem aqui e eu estou ali sentado, isso me ajuda a compreender. Mas eu estou ali lendo a Bíblia também, estou vendo, opa, se está batendo o que ele está falando. Eu estou assistindo uma aula de escola dominical e eu estou vendo se faz sentido aquilo que está sendo ensinado. E se nós não buscarmos aprender, nós não vamos de fato conhecer. Aí eu disse para essa pessoa, cara, se você precisa de algo, você vai buscar se desenvolver. E aí você vai chegar num momento que, não, eu já estudei, eu já vi, a Bíblia, pelo que eu entendi, é isso que ela está me dizendo, percebi dessa forma. É lógico que aí tem todo um convencimento do Espírito Santo, a gente sabe, né? Mas beleza, agora eu posso dizer se o que está me dizendo é verdade ou não é. Eu vou conhecer quem é o Jesus da Bíblia. Eu não vou conhecer de ouvir falar. Como eu disse, a fé cristã ela não começa em doutrina ou em tradição. Ela começa no Senhor Jesus. No Senhor que é o Alfa, o Ômega. No Senhor que é o Pai da eternidade. Aquele que não é limitado pelo tempo. Cada cristão ele precisa crescer no entendimento de quem é Jesus. É nossa responsabilidade, uma vez que nos entendemos como cristãos, conhecer a vontade do Senhor Jesus. Porque quanto mais você o conhece, mais você o ama. E me permitam um exemplo. Eu falei na escola dominical, e eu vou repetir aqui. Parece que quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço a Deus, eu fico mais longe dele. Porque mais eu vejo que ele é gigante e eu sou pequenininho. Só que, em contrapartida, eu percebendo ainda mais a minha pequenez, eu vejo, nossa, e ele sendo tão imenso, escolheu me amar. Aí eu me sinto mais amado ainda, porque ele não precisa de mim, mas ele escolheu me amar. Ele escolheu. E isso me faz amá-lo ainda mais. E quando nós o amamos, nós refletimos a ele. Uma igreja que reflete a Cristo, uma igreja que conhece a Cristo, ela não é enganada por falsos ensinos. Porque a verdadeira igreja, a igreja do Senhor, ela o conhece. A palavra diz que as ovelhas ouvem o seu pastor, conhecem a voz do seu pastor. A verdadeira igreja conhece a voz de Cristo, porque ele é a base da nossa fé. Concluindo, a pergunta que Jesus fez aos discípulos: vocês quem dizem que eu sou? Ela continua viva até hoje, como eu falei. A igreja ela precisa dar a resposta certa. E ela não pode acertar quando ela responde quem é o Jesus da Bíblia, porque ela chutou, porque ela deu sorte, ou porque ela está baseada em algum achismo, ou algo que ela ouviu falar.
A verdadeira igreja do Senhor, ela ouve a voz do Senhor. E através da palavra de Deus, ela responde essa pergunta: quem é Jesus? Ela entende o compromisso que ela tem com o Pai, o compromisso que ela tem com Cristo. O Cristo da ressurreição, o Cristo do Natal. O pastor falava pela manhã, ele até citou o filme, né, Operação Natal. O filme, acho que está no Amazon lá. É um filme até legal, você se diverte. Eu assisti com a minha família essa semana. Você se diverte, é um filme interessante. E aí, Operação Natal, legal, personagem principal, Jesus? Não. É o Papai Noel e seus agregados ali, a sua, né? E aí o nosso reverendo trouxe ainda, por isso que é bom vir na escola dominical, eu fazendo a propaganda de novo, ele trouxe o exemplo de que o Papai Noel, né, o São Nicolau, ele de fato existiu, até aí tudo bem, nós sabemos. De fato, pelo que eu entendi ali, ele também era cristão. E se ele fez boas coisas e foi um homem notável, é porque ele tinha Jesus como referência. Só que até nisso tiraram Jesus daí da história. Você quer saber mais dessa história? Depois você pergunta para o pastor ou vem conversar comigo, né? Você devia estar aqui na escola dominical. Mas assim, a gente está vivendo um tempo, quem me conhece sabe, e eu não canso de falar, eu gosto tanto dessa época. Sabe? É uma época, não sei, a gente está mais feliz. Talvez porque recebeu o 13º, talvez porque está de férias, talvez por causa disso, mas não deveria ser assim. A gente tem que estar feliz porque Jesus nasceu. E não deveria estar feliz só nessa época. Porque para o cristão, Jesus nasceu todos os dias. Eu só sei que eu vivo porque Ele vive, porque Ele veio e porque Ele se fez conhecido para mim. Isso dá sentido para a minha vida. Ele é o meu Pai, Ele é o Pai da eternidade. Infelizmente o mundo não prega esse Jesus. Na verdade, no Natal o mundo se esquece de Jesus. Parece que tenta não lembrar ou força para não falar de Jesus. Mas o verdadeiro cristão que conhece o verdadeiro Jesus e reflete o verdadeiro Jesus, ele tem que dizer que o sentido das nossas vidas, não só do Natal, é o Senhor Jesus. O legal de conhecer Jesus é perceber quem nós somos nele. Porque se nós formos olhar quem nós somos em nós, estaríamos perdidos. Mas quando nós entendemos quem nós somos nele, nós aprendemos que nele nós temos propósito. Nele nós temos um porquê de estar aqui. A Bíblia fala que aqueles do qual Deus não se importa, Ele ignora, Ele é indiferente. Estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que a Bíblia ensina. Que quando Deus não se importa com você, não se importa com o seu pecado, não se importa de você estar pecando, Ele larga você para você mesmo, você para esse mundo. Que bom que Deus se importa conosco. Porque enquanto Jesus nos confronta, o Espírito Santo nos confronta, é sinal que Deus está falando com a gente. É sinal que Ele tem um porquê para mim e para você. É sinal que Ele está nos dando propósito. Nós possamos, como igreja do Senhor, e no Senhor, cumprir o nosso propósito. Porque o nosso Pai é o Pai da eternidade. É o dono de tudo. A gente canta, é tão bonito, né? Porque dele, por ele, para meio dele são todas as coisas. Mas será que a gente lembra do que quer dizer todas as coisas? Aí eu falo por mim mesmo, tá? Parece que às vezes a gente esquece, né? Opa, estou fazendo tal coisa, mas estou refletindo a Jesus?
É normal a gente cair nos esquecimentos, não que é certo. Mas a gente é fraco, é pecador, é pequeno. Mas por isso que a gente tem Ele para olhar, Ele para cuidar da gente, Ele para nos confrontar. O nosso Pai não é qualquer Pai. É o Pai da eternidade. É o dono de tudo. Santo Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor cada vez mais se apresente à sua igreja. Como eu falei no começo, porque nós carecemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu sei que falamos diversas vezes, Pai, que sem o Senhor não somos nada, isso é uma verdade. Mas não deixa, Senhor, isso se tornar algo mecânico nas nossas vidas, algo que nós acostumamos a falar, algo do qual não haja sentimento. Nós precisamos do Senhor. Que nós possamos entender de fato essa verdade. E nos esmerar, e nos esforçar em te conhecer. Se faz cada vez mais, Senhor, presente nas nossas vidas, nós te pedimos. Se apresente cada vez mais a nós. Nós conhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação e sabemos, Senhor, que não temos uma mente capaz de conhecer plenamente quem é o Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque apesar das nossas limitações, o Senhor se faz conhecido. Do mesmo jeito que o Senhor se fez conhecido a Pedro, lá em Mateus 16. Tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos, Deus, conhecer de fato o Senhor Jesus. Cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, nos méritos dele, porque nós não somos nada. Amém, Senhor.